pessoas, meu nome é Pedro Murilo, você também pode me chamar de nerd, seja bem-vindo ao segundo vídeo desse canal. Hoje eu tô aqui em pessoa, que legal, decidi gravar, mas minha câmera é péssima, então perdoem a péssima qualidade da imagem, fazer o que, né? Tô gravando pelo celular. Mas em compensação, o vídeo de hoje é sobre um filme muito querido pra mim. Tô aqui hoje pra gente falar de um filme do Estúdio Ghibli, falar sobre Mimi wo Sumaseba. E olha, coincidentemente, esse tipo de imagem meio pixelizada é uma imagem que é utilizada no filme. Então, se você puder, finge que a qualidade ruim de imagem é conceito. Tá bom? No filme é pixelizado propositalmente, é muito bonito. Mas vamos lá, é conceito, qualquer coisa. E hoje a gente vai falar de um filme do Ghibli, né? Estúdio Ghibli, que é bem popular, bem conhecido aqui no Brasil. O público de anime mais geral, assim, mais mainstream, mais famoso, conhece algumas obras, né? Então a gente tem de coisa popular, a gente tem Kimetsu no Yaiba, a gente tem recentemente o Jujutsu Kaisen, coisa mais antiga também, Naruto, Dragon Ball. E o Estúdio Ghibli tá quase lá. Não é um estúdio muito conhecido, não tanto quanto essas outras coisas mainstream, só que é bastante conhecido ainda assim. É bem popular até. Só que o meio popular não conhece tanto quanto quem decide assistir mais aprofundadamente anime. Então, se você for parar pra pensar, acho que não é todo mundo que conhece Ghibli no Brasil que vai saber de nome quem é o Hayao Miyazaki ou quem é o Isao Takahata, que são os dois maiores nomes do estúdio. Menos ainda quem é o Toshio Suzuki, o produtor principal do estúdio, o cara é bom. Mas hoje a gente vai falar de Mimi wo Sumaseba, o título em português, Sussurros do Coração, ou o título em inglês, Whisper of the Heart. É um filme tão bonito, cara. Um filme maravilhoso, só que esse filme não é nem do Miyazaki, nem do Takahata, né? De nenhum dos dois diretores mais populares do estúdio. Então, se a gente for parar pra pensar, esse filme é de um cara que é menos conhecido ainda. Porque, tipo, Ghibli já não é o mainstream, é um pouco menos mainstream, tá aqui abaixo. O Hayao Miyazaki e o Takahata tá menos conhecido ainda pelo público popular, e esse cara tá lá. Acho que o público popular em geral não sabe quem é o Yoshifumi Kondo, que é o cara que fez esse filme. Eu queria mais coisas dele, né? É entendível ele não ser tão popular assim, porque ele só dirigiu esse filme no Estúdio Ghibli. E Sussurros do Coração já não é tão conhecido assim, infelizmente. Ele só dirigiu isso porque esse filme saiu em 95, em 98 o Yoshifumi Kondo morreu. O que é uma pena, porque eu amo o trabalho que esse cara teve nesse filme. Eu amo como esse filme é. Esse filme é fantástico. Ele tem algumas características que diferem das coisas padrões do Miyazaki e do Takahata. E eu acho tão interessante, cara, tão interessante, tão bacana o jeito que ele dirige, que eu queria muito ver mais coisas dele. Ele morreu jovem, né? Tipo, o cara nasceu em 50, morreu em 98. Viveu bem pouco. Merecia mais, mas tudo bem. Esse filme aí, ser o único filme dele, faz com que ele seja ainda mais querido, sabe? Porque é o único filme que o cara lançou e, pra mim, é o magnum opus do Ghibli. Mimi wo Sumaseba é um filme que conta um pouco da história da Shizuko. Ela é a nossa protagonista. Ela é uma garota que vive numa cidade comum. E a gente acompanha bastante da relação dela com um garoto chamado Seiji. Só que o filme não foca nesse romance infantil 100%, porque o filme tem muita coisa para trabalhar em questão de mensagem. E eu gosto muito da forma que o filme trabalha a mensagem que ele tem para trazer. De início a gente tem a nossa garota, a Shizuko, tentando adaptar uma música americana, né? A música Take Me Home, Country Roads, para uma versão japonesa. E ela de início faz uma paródia ali, fica brincando com a amiga dela, porque a música é uma música cantando sobre um local rural, com árvores e coisas assim, e ela mora numa cidade cheia de asfalto, e ela brinca com isso na letra da música quando ela está adaptando para o japonês. Só que no final ela consegue adaptar bem essa música e fica bem bacana. Mas o negócio é que essa adaptação que ela faz numa versão mais humorizada da música faz com que ela conheça
o Seiji, que é o outro personagem que a gente vai ter, o outro personagem principal que a gente tem nessa história. Acaba se aproximando desse garoto, o Seiji, meio que sem querer, mas ela acaba se aproximando. E ela acaba ganhando uma admiração por ele com o tempo, né? O Seiji, ele lê bastante coisa, ele leu todos os livros que a Shizuko leu. A Shizuko leu todos os livros que o Seiji leu, né? Se a gente for pegar na ordem, que ela ia comprando livros, tinha o nome do rapaz, e ela tava atrás. Quem é esse tal de Seiji? Bate a curiosidade e ela descobre que é um garoto que de início ela não gostava tanto. Mas vai surgindo com o tempo essa admiração pelo Seiji, ela vai se aproximando desse rapaz e tem um momento muito interessante onde começa a surgir essa proximidade entre os dois, que é quando o Seiji tá na fábrica do avô dele, né, construindo o violino, com seu ótimo trabalho de luthier aprendiz, e ele toca a musiquinha, o Country Roads, que é a música tema do filme, né, e a Shizuko canta a letra que ela tá adaptando. Fica uma cena bem legal. O que pega no filme, o ponto que a história começa a engatar mais, é quando o Seiji começa a estudar, porque ele quer se tornar um luthier profissional. Ele está pensando em se dedicar ao estudo de construção de violinos para trabalhar com isso no futuro. E ele é um aluno do 9º ano. Tanto ele quanto a Shizuko estão no 9º ano da escola, são dois jovens. E a Shizuko se inspira pelo Seiji, porque ela olha para o Seiji seguindo esse caminho, se esforçando, treinando tanto, porque ele quer se dedicar excepcionalmente ao estudo de construção de instrumentos, quer se tornar um luthier. Ela vê ele se esforçando tanto por algo que ele quer fazer pelo resto da vida, e ela se sente meio inútil porque ela tá parada, ela não tá fazendo nada. Ela tá no 9º ano, ela tá estudando normalmente, só que ela não tem planos pro futuro, ela não tem planos do que ela quer fazer quando crescer, ela não tem planos do que ela quer fazer faculdade, ela não tem nem ideia dessas coisas, pra falar a verdade. E inspirada pelo Seiji, ela percebe que ela tá muito parada, que ela pode estar sendo um fardo pro Seiji, que é o garoto que ela tá nutrindo dessa admiração, pode estar sendo um fardo pra família dela em não pensar no futuro, não pensar no que ela vai ser quando tiver que caminhar por si mesma. E então a nossa Shizuko começa a se dedicar a algo que ela tinha de talento, que era a escrita. A gente já é apresentado para a Shizuko com um pouco da habilidade de escrita dela, tendo esse trabalho de adaptar uma canção americana para o japonês, e agora a Shizuko decide que quer escrever um livro, já que ela lê bastante e ela tem esse talento com escrita, né? Então ela decide se esforçar e começar a focar menos em todas as outras coisas ao redor dela para focar integralmente a escrever um livro. E a Shizuko se dedica muito. Nesse tempo o Seiji está ausente, ele está em outro país para evoluir no estudo dele de construção. Enquanto isso, a Shizuko está se dedicando muito na escrita do livro dela. E está negligenciando outras coisas, está negligenciando um pouco a escola, mas ela conta para os pais dela, né, que ela precisa desse período, porque é um período importante para ela está se testando. A Shizuko se esforça bastante. E a cena que eu mais gosto do filme, que é a cena que eu mais queria comentar nesse vídeo, a cena que eu mais queria comentar em respeito a Mimi Seba, é uma cena curta que acontece no fim do filme, que pra mim tem muito impacto. Pra mim é a cena mais impactante de Mimi Seba. Pra mim essa é a melhor cena do filme, e é uma cena que não só é muito boa por si só, não é só muito boa no sentido de ser agradável, de ser uma cena fofinha, uma cena bonita, como também é uma cena que tem muito a dizer. É uma cena de 45 segundos que pra mim sincretiza tudo que tá no filme inteiro. Tá bem enxuto ali nessa cena tão pequena. É uma cena curta que transmite muito, sem precisar de palavras, que é algo que eu gosto muito. O chamado show don't tell.
mostre sem precisar falar. É algo muito bacana de se ver em filmes, de se ver em histórias, como uma obra consegue se comunicar sem precisar usar de palavras. E essa cena faz muito disso. E a cena que eu tô falando é uma cena no fim do filme, que acontece realmente nos minutos finais, faltando o quê? Uns 5 minutos para acabar o filme, 8 minutos para acabar o filme, por aí. E nessa cena o Seiji tá andando de bicicleta junto da Shizuko, ele tá levando a Shizuko na garupa da bicicleta para eles poderem apreciar o pôr do sol. Só que chega um momento que eles, indo para o lugar que o Seiji estava guiando, eles chegam numa ladeira. E o Seiji fala que quer subir a ladeira com a Shizuko na garupa. Então ele começa a fazer muita força. Já seria um sacrifício ele subir a ladeira na bicicleta, porque subir uma ladeira numa bicicleta não é uma coisa fácil. Mas ele estava fazendo isso com a Shizuko na garupa da bicicleta. Então fica um peso ainda maior. Só que a Shizuko vai nessa cena e diz que se recusa a deixar o Seiji subir a ladeira dessa forma, porque ela não quer ser um fardo. É muito interessante que essa cena tão curta tenha tanto a dizer, uma fala tão curta, mas ela sincretiza 2 horas de filme. Porque o Mimi Osumatseba é justamente sobre isso. É um filme sobre a Shizuko tomando lugar na vida dela, percebendo que ela tá muito parada, que ela não tá se esforçando, que ela não tá fazendo nada, e decide não ser um peso para as pessoas. Ela decide andar, ela decide caminhar, ela percebe que ela tem que fazer alguma coisa. E para fazer alguma coisa, ela não pode ficar parada, ela não pode ficar sentada na garupa, ela tem que se mexer, ela tem que se mover, ela tem que se esforçar. E é muito interessante que essa cena tão curta, tão pequena, ela transmite tudo isso que é trazido, que é trabalhado tão detalhadamente, tão minuciosamente em todo o decorrer do filme. A Shizuka, ela desce da bicicleta e ela ajuda o Seiji a subir a ladeira empurrando a bicicleta. Então, ela primeiramente deixa de ser um peso e depois ela passa a se esforçar. E tudo isso porque ela viu o Seiji se esforçando também para subir a ladeira. Então é muito legal que essa cena curta, ela demonstra toda a mensagem que o filme está trabalhando, demonstra um pouco da personalidade da própria Shizuko. Ela demonstra um pouco da forma como a personagem enxerga as coisas, né? Porque ela é colocada numa situação semelhante à situação que ela estava antes, ela reage da mesma forma. Ela não aceita ser um peso, ela não aceita ficar parada, mas ela decide fazer alguma coisa, ela decide se esforçar para sair do lugar. Então é muito interessante como o filme trabalha essas questões. A Shizuko, ela passa aqueles 2 meses, acho que foram 2 meses que ela passou escrevendo o livro, incansavelmente, se dedicando à escrita do livro dela. E ela entrega esse livro pro avô do Seiji, que ela queria que ele fosse o primeiro a ler. E ele lê o livro e diz pra ela que ficou um livro muito bom. Mas nesse momento, a Shizuko, ela nega isso. A Shizuko começa a chorar e ela fala que não, tem várias imperfeições nesse livro que ela escreveu. Ela se esforçou bastante, mas tem muitas coisas que poderiam ser melhor feitas, melhores trabalhadas. Muitas questões que ela poderia ter trabalhado de outra forma, que ela poderia ter colocado mais empenho, que poderia ter feito de outro jeito, que poderia ter deixado o livro dela melhor do que ele foi. E é interessante que nessa cena, o avô do Seiji comenta com a Shizuko que ela colocou esforço ali, ela colocou ela dentro daquele livro e que aquilo ali é como se fosse uma joia no seu estado bruto, né? A joia que foi encontrada junto às pedras. E agora o que falta para Shizuko não é encontrar a joia. A Shizuko já se esforçou, já colocou seu empenho na escrita do livro e ela já tem uma joia ali, né? Ela já tem essa joia, já tem esse talento com a escrita, ela já tem essa facilidade com a escrita, ela tem se dedicado bastante com isso. O que falta agora para Shizuko é apenas lapidar essa joia, apenas trabalhar esse talento que ela tem, é apenas aperfeiçoar isso que ela já tem. E tudo isso é algo central para o que o filme quer dizer. Acaba sendo ressoado nessa cena final, que é uma cena curta,
uma cena de 45 segundos, que ela ressoa essa necessidade do esforço, essa necessidade de sair do lugar, essa necessidade de não ficar parado esperando que as coisas aconteçam, mas se mexer para as coisas acontecerem. Porque a Shizuka, ela nunca vai chegar ao ponto que ela quer chegar, ela nunca vai se tornar uma escritora habilidosa se ela não começar a escrever. Ela nunca vai chegar ao ponto de ter um bom livro se ela não procurar, se ela não trabalhar essa joia, se ela não lapidar o seu talento, se ela não continuar se esforçando. E tudo isso é ressoado numa cena de 45 segundos de um rapaz subindo uma ladeira numa bicicleta e uma menina empurrando a bicicleta atrás. Eu acho isso fantástico. E é por esses motivos que eu gosto tanto dessa cena curta e que eu acho que pra mim essa é a melhor cena do filme inteiro. Eu ficaria muito interessado em saber o que o meu amigo Mister pensa a respeito disso, aliás, porque o Mister também é um cara que gosta muito desse filme. Então, Mister, se tu assistir esse vídeo, comenta aí. Mas eu gosto demais de como essa cena transmite tanta coisa em tão pouco tempo. E dito isso, Mimi Osumaseba é um bom filme, é um filme fantástico. Se você não assistiu, eu te dei alguns spoilers. Você não deveria ter visto esse vídeo, né? Começa aí. Mas se você viu esse vídeo mesmo não tendo assistido o filme, eu te peço que dê uma chance, assista o filme. Eu dei alguns spoilers aí, mas não vai te atrapalhar não. Tenha certeza que a arte pode te tocar de forma inexplicável mesmo quando você sabe algumas coisas que vão acontecer no decorrer daquilo que você vai assistir. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço perdão pela demora, né, em postar algo novo. A minha falta de tempo me atrapalha bastante. Só que siga acompanhando porque terá mais vídeos por aqui em breve. E eu espero comentar sobre mais filmes que me tocam tanto como Mimi Osumaseba me toca. Então, se você tá parado, se você tá esperando as coisas caírem do céu na sua vida, se mexe, cara. Se mexe. Se mexe. É isso.